Olá pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer enorme tê-los em mais uma live da Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. Meu nome é Luciano Castilhos e é um enorme prazer estar com vocês em mais esta live. E o tema desta quinta-feira será cenário econômico. Quais as perspectivas que temos pela frente? Para um tema tão interessante como esse, nós temos uma convidada muito especial, diretamente do Rio de Janeiro, a nossa querida professora Virene Roxo Matesco, doutora em Economia Empresarial. Para quem não conhece, e logo estará conosco a professora Virene, ela é doutora em Economia Empresarial, professora também autora de 8 livros, exatamente 8 livros, a saber... Doutora Virene já está entrando conosco aqui, mais um pouquinho, e nós vamos estar falando sobre o cenário econômico do Brasil pós-pandemia, sobre as perspectivas do Brasil mais à frente. Doutora, como eu estava falando, doutora Virene, ela é autora de diversos livros na área da economia, como economia aplicada a empresas e negócios, também economia para economistas, para não economistas. Este, por sua vez, é um best-seller, está na sua 8ª edição, está aqui a professora Virene, também economia empresarial, também escreveu o livro Economia Internacional, Gestão de Custo. E acabamos, então, de receber a nossa querida professora Virene Matesco. Um prazer enorme tê-la conosco em nossa live. Mais uma vez, foi nossa professora na Fundação. Eu sei que a senhora tem uma agenda extremamente apertada, muito ocupada, mas abriu uma pequena brecha para estar conosco aqui. E eu quero dizer de antemão que para nós aqui do Sul é um prazer ter uma pessoa como a senhora em nossa live. E eu sei que a senhora tem recebido diversos convites, tem diversos trabalhos Brasil afora, e, de novo, é uma honra muito grande. Antes de passar a palavra para a senhora, professora, o nosso tema já foi dito aqui mais de uma vez, eu fiz um pequeno apanhado de quem é a professora Virene. Então, para suas considerações, quem é a professora Virene? Primeiro, boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada, porque partiu de você. E aí eu fui, né, lembrar de você na sala. O seu trabalho foi o máximo. A tua nota foi 10, porque você é um aluno muito dedicado. Primeiro, muito obrigado a todos, porque vocês estão dando para nós, para o Luciano e eu, o que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo, né? É verdade. Muito obrigada. Bom, eu nem sei por onde eu começo. Eu não sei se você sabe, eu sou gaúcha. Sério? Eu não sabia, francamente eu não sabia. Que legal, que honra. Porque eu saí muito novinha do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que já perdi um pouco do sotaque. A minha carteira de identidade é do Esteio, mas eu nunca vivi no Esteio, né? Eu nunca morei, eu morava em Porto Alegre, perto da Catedral, naquela região ali da Catedral. Bom, eu saí de Brasília, novinha, e fui para Brasília estudar, fazer o NB. E fazer o NB, fiz 2 faculdades, sendo a segunda de Economia, e fui trabalhar no governo federal. Trabalhei 25 anos em Brasília, não chegou bem a 25, 24 e pouco. E vim para o Rio para fazer doutorado, e aqui fiquei a convite da Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho, né, uma honra de trabalhar. Mas a minha vida sempre pautou em 2 grandes atividades, que é uma professora e outra, então, mais profissional. Primeiro, eu trabalhei no governo e agora como empresária e etc. Eu fui aluna, eu fui professora do meu irmão, que tinha 3 anos mais velho do que eu, e eu estudava os livros dele para ensiná-lo, porque ele não gostava de estudar, ele só gostava de jogar bola.
Então, eu nasci professora, né? E assim que eu terminei a faculdade de economia, os professores já me chamaram para ajudar, né? Chamava-se assistente, e depois eu logo assumi turmas. Enfim, eu tenho uma vida de ensinar. Ser professora, eu acho que é um dom que eu adquiri, e eu amo a sala de aula, né? Porque, ao contrário do que vocês pensam que a gente está ensinando, nós antes estamos aprendendo muito com vocês. Então, essa mais ou menos é a minha trajetória, né? Ser professora, profissional, empresária, e faço tudo um pouquinho. E uma grande professora, digna de passagem, né? Uma grande professora, nós aprendemos muito, sabe muito de economia. A propósito, recebi vários elogios, inclusive mandei para a senhora, o nosso querido professor Luciano Costa, agradeço quando ele soube que quando ele soube que a senhora está conosco aqui na live. E nós precisamos explorar esse seu conhecimento a nível Brasil, que a senhora conhece economia, nós aqui estamos ansiosos para ouvir. E eu queria fazer uma pergunta nesse diapasão, nessa ideia, professora, justamente, já que a gente está vendo um período de pandemia, eu queria ouvir da senhora o seguinte, o que a senhora acha do comportamento da economia brasileira durante a nossa crise sanitária, durante essa crise do coronavírus? Na sua opinião, nós, enquanto gigante emergente, agimos dentro do padrão mundial ou não? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Primeiro, respondendo direto à sua pergunta, o Brasil agiu dentro do padrão mundial em rapidamente tomar medidas para salvar CPFs, vidas, CNPJs, empresas e municípios. O nosso gasto nesta pandemia, chamado pacote emergencial, dentre os países emergentes, países de renda média, como o Brasil, nós fomos, junto com a Índia, os 2 países que mais gastaram, alocaram recursos no pacote emergencial. Brasil e Índia, com quase 12% do PIB. O México, que é um dos nossos pares, gastou 1%. A Argentina gastou 5%, por exemplo. Chile e África do Sul gastaram 10%. Então, o Brasil ficou numa média alta em termos de alocação de recursos. Então, na pandemia, nós reagimos rapidamente. Agora, o Brasil não tinha saúde financeira para enfrentar essa crise. Nós já estamos há 4 décadas com um crescimento econômico muito abaixo das nossas potencialidades. Quando nós chegamos, então, na virada dos anos 70 para os anos 80, o Brasil, que era uma China em crescimento econômico, nós paramos de crescer nos anos 80 e com alto endividamento. Erros de estratégias de política econômica. Mas não dá tempo para a gente ir lá na história, eu vou ficar nos anos mais recentes. De 2013 para cá, o Brasil perdeu o rumo do crescimento. Já que nós estamos falando e nós vamos abordar, nós estamos no segmento da construção civil, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que em 2013 nós produzíamos 100 tijolos. De 2013 para cá, 2020, já com a previsão de uma queda da economia para este ano, em torno de 5%, 4,8%, que é a previsão do relatório Focus do Banco Central desta semana. Portanto, de 2013 para cá, este ano nós vamos produzir 92 tijolos. Ou seja, em 7 anos, nós recuamos. Andamos para trás.
Mas veja, Luciano, eu gosto de dizer que o Brasil não é um país pobre. Ao contrário, somos um país rico, somos a quinta economia em território, a primeira economia mundial, país em água doce, que é uma riqueza. Somos o segundo país em terras raras, em florestas. O Brasil é uma potência, mas eu chamo de uma potência adormecida. O país é, historicamente, mal administrado e é um país vacilante. Eu tenho uma opinião sobre esse vacilo na política, porque nós não temos uma pauta de médio e longo prazo. E na terça-feira, eu li um comentário feito pelo Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, portanto, é quem vai, né, colocar as pautas do governo para a política econômica. Ele diz, eu até copiei aqui para não errar nada da frase dele. Nenhum de nós, ele diz, tem certeza do que o governo vai fazer. Cada semana, uma linha de atuação. Se o presidente da Câmara, que é quem vai pautar as decisões ou os objetivos do governo, fala isso, imagine nós, sociedade, ficamos aguardando. Cada dia você tem uma história e nada avança. Então, somos um país de alto consumo para o padrão de país emergente, de baixos níveis de investimentos. Investimentos são aqueles que alavancam e que dão a sustentabilidade do crescimento. Nos últimos 5 anos, o nosso nível de investimento ficou em 15%. E eu faço um exemplo. Imagine que nós colhemos 100 laranjas, nós comemos 85 laranjas e só reinvestimos ou replantamos 15. Com isso, nós não temos capacidade de manter um crescimento sustentável. Temos uma baixa produtividade, porque a nossa educação, que é um dos alicerces da produtividade, é de qualidade muito ruim. E não temos uma agenda. A nossa única agenda é a próxima eleição. Então, o Brasil não tinha saúde financeira. Entramos nessa pandemia, quer dizer, em fevereiro, o nosso nível de endividamento já estava em 75% do PIB, a dívida bruta do país, que é muito alto para os padrões internacionais. Incrível, a sua observação foi muito própria, né? Quando isso se desnuda na nossa frente, nós percebemos que o nosso país é pouco industrializado, nós somos calcados em cima de uma economia basicamente de consumo. Eu estava outro dia vendo uma reportagem, veja a insanidade. Estava discutindo a questão do 5G, nós vamos ficar para trás, discutir a banda, que tipo de banda nós vamos pegar, e os analistas de economia diziam o seguinte, olha, nós vamos ser os últimos a pegar as bandas e todos os países que pegarem 5G vão desenvolver tecnologia e nós vamos comprar deles. Ou seja, de novo vamos ficar para trás por conta disso que a senhora acabou de falar. Ou seja, nós estamos preocupados com a próxima eleição. Nós exportamos e nós compramos aquilo que nós exportamos. Quer dizer, é um dissenso absurdo, né? Quando isso se desnuda aos nossos olhos, dá até vergonha diante de tudo isso que está acontecendo, né? O Brasil dos anos 70 era um país extremamente... tinha uma indústria muito diversificada e tinha uma indústria muito forte. De lá para cá, nós nos tornamos muito mais importadores. O Brasil não investe em inovação tecnológica. Nosso nível de gastos com pesquisa e desenvolvimento está muito abaixo dos países emergentes. Nós ficamos entre 0,5% a 0,8%
do PIB. Para você ter uma ideia, a China, que é um país hoje, né, que é considerado emergente, mas é a segunda economia no ranking econômico, ela gasta a segunda, 2,7% do seu PIB, que é o segundo, de 14 trilhões de dólares em investimento. Você estava falando do 5G, né? E nós estamos nessa discussão, se vamos adotar a tecnologia chinesa ou não, toda essa discussão, e o Brasil fica para trás, ele não avança nas discussões. Este é o grande problema. Mas o que eu queria assim, deixar registrado, eu como economista tenho a dizer que a equipe econômica deste governo é altamente qualificada. Quer dizer, o vacilo não é da equipe, o vacilo é dos grandes dirigentes que têm que dar norte ao país para que a sua equipe execute. Então, a nossa equipe econômica é muito boa. Já que a senhora chamou a China aqui, vou fazer uma pergunta, então, nesse diapasão, nessa ideia da China. Tá? Então, hoje a gente percebe que tem uma grande tensão político-comercial entre Estados Unidos e China, uma polarização. Né? A senhora acha que a gente pode chamar isso, ou denominar isso, de a Guerra Fria do século XXI? Não sei se dá para chamar isso ou não. E como é que o Brasil está no meio dessa tensão? O Brasil não sabe se fica do lado do Trump. Depois eu quero fazer uma pergunta em cima das eleições. Eu não sei se já há presidente ou não, né? Não, como até uma meia hora atrás, não. E depois, e eu sei que o Biden fez duras críticas ao Brasil, né? Ele é um centro-esquerda por ser democrata, mas a pergunta é, como está o Brasil no meio dessa tensão toda, Estados Unidos e China, professora? Olha, vamos assim, primeiro, né, a imprensa tem chamado esta tensão entre China e Estados Unidos como uma tensão do século XXI, uma Guerra Fria. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Nos idos de 1944, logo depois que acaba a guerra, né, 44, 45, começa uma tensão entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Aquela tensão, ela era ideológica, né? Uma polarização entre o mundo comunista, socialista e o mundo capitalista. Era uma guerra em tecnologias bélicas, voltada para armamentos e corrida espacial. Os dois países não tinham relações comerciais e o palco desta tensão era a Europa Central. Esta atual tensão entre Estados Unidos e China é uma tensão muito mais ampla. Ela é econômica, ela é tecnológica, daí vem toda a discussão de tecnologia, de 5G, ela é uma tensão tecnológica, ela é uma tensão militar e de defesa. Agora, mais recente, nos últimos 8 anos para cá, é uma tensão também de investimentos, que a China hoje é uma grande financiadora e investidora no mundo. E a China, agora, neste ano, a partir de abril, a China começa com uma tensão monetária, criando o renminbi virtual para competir com o dólar em escala mundial. Então, esta atual tensão, ela é muito mais ampla em todas as áreas, todas as áreas. E o palco dessa tensão hoje é no Pacífico. Então, é sem precedente na história, essa tensão. Mas lembrando que ambos, eles têm uma relação umbilical muito grande. A China e Estados Unidos juntos fazem 1/4, ou seja, 25% do movimento do comércio internacional. Que loucura, então, uma loucura. Quando dois gigantes brigam,
né? Eu falo, quem apanha é a grama, né? E nós somos a grama, porque os dois, a China é a primeira colocada em exportação mundial, ela exporta anualmente cerca de 2 a 2,5 trilhões de dólares, e depois, logo atrás, vem os Estados Unidos. Mas, além dos dois serem os grandes gigantes do comércio internacional, a China detém 1 trilhão de dólares em títulos norte-americanos. Veja, e a China é a grande superavitária do comércio com os Estados Unidos. Daí é que vem toda, né, a agressividade de Trump, porque a China é superavitária. A China é o país de maior nível de reservas do planeta. Ela tem 3 trilhões e 300, mais ou menos, bilhões de dólares em reservas internacionais. Graças ao comércio, muito do comércio com os Estados Unidos, né? Então, essa relação, ela é umbilical. E a informação que eu li ontem, que é interessantíssima, o iPhone 12, né, da Apple, a pré-venda, que vai sair agora em novembro, né, já a pré-venda, 40% dos 2 milhões de aparelhos que já foram vendidos, 40% foi comprado pelos chineses. Olha que relação mais umbilical, né? Bom, só para a gente ter uma ideia disso aí. Brasil, como é que nós ficamos, né, no meio dessa... A China é o nosso principal mercado. Desde 2016, a China se torna, de 15 para cá, se torna a maior compradora. As informações de janeiro a outubro deste ano do nosso Banco Central, nós já estamos com superávit na balança comercial de cerca de 47 bilhões de dólares. Porque, veja, o investidor não está foi embora, né? Esse é um dos motivos pelo que o câmbio vem disparando desde o final do ano passado. Mas quem está... os dólares que estão aqui são dólares de comércio, que é um dólar bem quisto. Dos 47 bilhões que fechou a balança comercial até outubro, 35% mais ou menos é com a China. A China é o nosso principal mercado e, veja, não se bate no melhor cliente. Aí você vai ter uma ideia. E o nosso segundo grande mercado são os Estados Unidos, onde o Brasil, apesar de ter déficit com os Estados Unidos, nós vendemos para os Estados Unidos produtos de mais valor agregado do que para a China, que é muito mais commodities. Eu não estou dizendo que A é melhor que B, eu estou dizendo que os dois são muito importantes. Então, o Brasil tem que ter, eu falo às vezes em sala de aula, não sei se você lembra, o Brasil tem que ser aquele elefante que pisa numa horta de alface sem machucar nenhum pé de alface. Ou seja, nesta briga entre Estados Unidos e China, o Brasil tem que se manter neutro e fazer uma boa política baseada em negociações, baseadas em interesses mútuos e deixar emoções e gostos pessoais de lado. Não sei se eu respondi tudo, né? Não, respondeu com certeza, com certeza. É que eu sempre tendo a usar, tem uma teoria de Maquiavel que eu acho muito interessante, né? Ele dizia que quando o rei vai à guerra, ele deve escolher um lado. Mesmo que ele escolha o lado perdedor, serão 2 ao invés de 1. Mas nesse caso nós perdemos de qualquer jeito, né? Nós precisamos ter, nós precisamos ter um posicionamento mais diplomático. Por isso que todo o Estado tem a sua diplomacia, para resolver esses problemas. Porque, afinal de contas, nós, enquanto país emergente,
citaste muito bem na primeira pauta, o tamanho da nossa nação. Mas note, isso eu aprendi com a senhora, que o tamanho do Brasil, mesmo assim o nosso PIB, é 1,5 o PIB da Alemanha, que é um pouquinho maior que o Rio Grande do Sul. Né? 1,5 a Alemanha tem um PIB maior do que o nosso, que é o tamanho do Rio Grande do Sul. Ou seja, o que falta para nós, então? Né? O que falta? Falta industrializar o Brasil, falta uma pauta mais focada dentro da economia. Exatamente. Exatamente isso. Antes da gente continuar aqui, eu quero falar agora, já para adiantar aqui, vou falar sobre Selic, tá? Que eu acho que é importante, e eu me lembro que nós discutimos isso em sala de aula. Até que ponto é bom ter uma Selic baixa? Porque todo mundo olha para o número, e quanto menor o número, quando trata de taxa de juros, todos nós falamos que isso é bom, mas vamos ver, eu quero ouvir a senhora. Antes da gente tocar nesse assunto, eu só preciso lembrar a todos que estão conosco aqui, primeiro, agradecer a participação de todos que estão conosco na nossa live, e hoje o nosso tema é um tema muito interessante. Nós estamos falando sobre o cenário econômico e as suas perspectivas e o que nós temos pela frente. E nós temos a honra de estar recebendo hoje em nossa live a professora doutora Virene Matesco, um prazer enorme. Eu quero também dar um abraço para quem está conosco aqui, né, junto conosco aqui, talvez eu esqueça de alguém, mas quero falar da Cris, né, a Simone, o Rogério Bá, nosso diretor de marketing, o Deli, o José, o Ayrton, a Michele aqui da MB, o Abraão Couto foi seu aluno, está aqui elogiando a senhora lá na fundação também, está o Andrigo, que foi seu aluno conosco, os dois engenheiros, né, sabe muito, os dois cabeção, a Marivânia, diretamente de Santa Catarina, a Aline, a MB, o Andrigo conosco aqui. Quando o Abraão saiu da turma, ficou o Andrigo lá de comandante em chefe, né? Esses engenheiros são muito inteligentes de dinheiro, né? Pois é. Professora, um abraço para todos aí. Tá aqui o Murilo Arjona também, que é construtor, também, tem bastante gente no mercado imobiliário. Vitor, aqui, avaliador aqui o Vitor é um profissional que trabalhou conosco muito tempo na Ciriala, enfim, tem muita gente conosco aqui. Deixa eu perguntar justamente sobre esse assunto aqui. Que é um assunto sobre esse assunto. Na última semana, se eu não me engano, na última semana, professor, o Copom confirmou a manutenção da taxa de juros da Selic, né, a níveis historicamente baixos, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: eu ouvi algumas críticas sobre esse assunto, que uma Selic muito baixa, ela gera um risco de inflação, né? Então, como é que vão ficar os juros dos financiamentos a longo prazo, na sua opinião? Como é que a senhora enxerga esse cenário de uma Selic lá embaixo? O nosso país comporta isso ou não? Olha só, tem tanta coisa para falar, né? Bom, primeiro, nós temos hoje no comando do Banco Central Roberto Campos Neto, que é tecnicamente muito bom. O Banco Central recuperou, já no governo Temer, uma credibilidade que estava abalada. O Banco Central, a credibilidade do Banco Central vamos dizer, uma premissa básica para o sucesso de uma política monetária bem-sucedida. Mas vamos então por parte. O Brasil nunca teve uma taxa de juros tão favorável, tão baixa como nós estamos vivendo agora. Primeiro, as taxas de juros baixas, elas decorrem, elas são uma consequência de uma inflação baixa. Então, nós, lá no Plano Real, nós reduzimos a nossa inflação. Nosso Plano Real foi um dos planos mais bem-sucedidos da história econômica mundial, e de lá para cá, nós começamos a ter juros civilizados. Bom, com isso, a inflação se manteve dentro da meta e o Banco Central pôde ir reduzindo as taxas de juros. Chegamos na pandemia com uma taxa de juros baixa, o que favoreceu muito, está ajudando ainda o custo do giro da dívida. Você imagina uma dívida hoje, que este ano deverá atingir 98% do PIB,
Algo Que? próximo. 98%. 98% do PIB é a nossa dívida, ou seja. Para dezembro. E Que reza maravilha. para que fique, né? Então, vamos dizer, em termos nominais, algo próximo a 7 trilhões. Bom, aí o que acontece? Os juros estão baixos, porque a inflação tem se mantido abaixo. Mas aí o que acontece na pandemia? A China e muitos outros países asiáticos vão fazer uma política de segurança alimentar. O que significa? Vão exportar muito commodities. O câmbio que disparou no final do ano passado e houve uma forte desvalorização cambial, porque grande parte dos investimentos foram embora pelo vacilo do governo e pela não política de alinhamento ambiental, que hoje o mundo não mais aceita produtos oriundos de desmatamentos, de etc. Bom, se eu não me engano, desculpa, só uma observação. Se eu não me engano, nós tivemos um rebaixamento no nosso grade, não tivemos? Nossa avaliação. E com isso o investimento vai embora e o câmbio disparou. Mas a inflação ficou restrita em alimentos e em bens industriais pelo custo do câmbio. E essa inflação não se disseminou, não disseminou para os outros segmentos, porque a demanda está contida. Nós temos hoje um desemprego de 14,4%, que é subestimado porque o desempregado está dentro de casa. Então, a inflação está baixa. O Banco Central olha o horizonte de inflação, as expectativas de inflação, e vê que a inflação para os próximos 3, 4 anos estão dentro da meta, o que permite manter os juros baixos e permite fomentar os investimentos, viabilizar o seu segmento, que é o segmento da construção civil e que depende muito de financiamento e, sobretudo, de juros baixos. E nesse segmento há uma demanda latente por imóveis, que a gente sabe, que é a déficits habitacionais históricos, vai facilitar a sua área de construção civil, que está relativamente muito bem em comparação aos demais setores. Então, olhando, hoje o Banco Central referenda as taxas de juros a manter em 2%. Mas nós temos um grande, vamos dizer, nós estamos brincando na beira de um vulcão. O que significa? Essa discussão de cumprir ou não o teto de gastos que foi estabelecido no governo Temer pelo Meirelles, que é um grande economista, de modo que os gastos não podem ultrapassar a taxa da inflação. Ou seja, os gastos não podem subir mais do que a inflação. Ou seja, um crescimento real zero. E aí entra a discussão se nós devemos ou não manter o teto de gastos. Se nós não mantivermos o teto de gastos, ou seja, gastar no limite da inflação, cuja previsão para este ano é de 3%, o que vai acontecer? O risco país sobe, o câmbio dispara, contamina a inflação e os juros têm que subir e aí vai tudo por água abaixo. Ou seja, o sucesso da política monetária do Banco Central depende do vigor fiscal do Executivo. Se o Executivo não cumprir com o teto de gastos, os juros de longo prazo
já estão subindo e vão continuar subindo. Veja, neste momento, nesse período do segundo semestre para cá, houve já um encurtamento nas transações de títulos públicos, ou seja, você compra um título público, você não quer para prazos longos, e os contratos de juros de longo prazo já subiram. Ou seja, nós estamos naquela expectativa de como o governo vai atuar sobre a política fiscal, que ora ele fala uma coisa e ora ele fala outra. Então, respondendo agora a sua pergunta, como ficam os juros de médio e longo prazo de financiamento, o Banco Central manteve baixo. Agora, para 2021, vai depender da atuação do Executivo na política fiscal. As pessoas dizem assim, mas o governo tem que gastar, o governo precisa aumentar, dar renda para as famílias e etc. De algum outro lugar tem que sair. Não dá mais para aumentar os gastos. Porque se você rompe com o teto, este teto cai e a casa cai. Então, essa é a nossa situação. Atual. Não tem mágica, não tem. A gente olha para números, e é uma jogada de xadrez, né, professora? Porque fundos internacionais ficam impedidos de transacionar com nações. Exato, que tem o risco muito baixo, primeiro. Segundo, que não tem políticas ambientais azeitadas. Nós só perdemos com isso. Nós temos que... Não tem almoço grátis. Não tem. Que eu sempre falo. Se você quer dar para um segmento, tem que tirar de outro. E aí vem, então, a nossa discussão da importância de uma reforma administrativa que os estados já estão fazendo, mas o governo precisa pegar agora, não é para o futuro, é agora. As pessoas têm que abrir mão de certos benefícios em prol de uma sociedade melhor lá na frente. Porque senão você acentua a desigualdade. Existem estados que chegam a gastar com a folha do funcionalismo quase 80% da sua receita. As receitas discricionárias do governo são uma dízima periódica, não consegue gastar, vai tudo para um caixa único para pagar a conta, né? E no final, quem sofre, e a senhora sempre falou isso, né, é o mais pobre, quem paga mais imposto é quem ganha menos, né? 10% de quem ganha um salário mínimo é muito dinheiro. 10% de quem ganha 10, 20, 50, 100 mil não faz nem cócegas. Né? Então, sim, é matemática pura. É matemática pura. Veja só, para que os juros fiquem baixos, a inflação terá que ficar baixa. Então, e qual é a melhor programa social para o pobre? É uma inflação baixa. Porque o salário dele chega no final do mês. Então, veja, é conta, não dá para brincar, é conta. O teto de gasto. Este ano, ok, nós gastamos, foi necessário, o Brasil fez o que deveria ter feito, e o nosso pacote emergencial foi muito generoso. Foi mais de 600 bilhões de reais, mas só que foi mal desenhado e susceptível à corrupção. Esse é o grande problema. Um outro grande problema é a corrupção. E eu queria deixar registrado algo que eu venho pensando muito, Luciano. Aquele que rouba da saúde e da educação deveria ser julgado como um crime de guerra, porque isso afeta toda uma sociedade e toda uma geração. Quando você rouba da educação, você está condenando os jovens, o futuro desses jovens. E eu que lido com educação, é algo que me aflige muito. As nossas leis sobre corrupção deveriam ser até muito mais severas. E era uma crítica que o ex-ministro Sérgio Moro fazia, justamente era isso, nas reflexões dele. Ele falava
né, que a corrupção ela tem tentáculos muito maiores do que crimes comuns que nós conhecemos, não aumentando ou diminuindo cada um deles, mas a corrupção ela atinge um número maior de pessoas, né? A reverberação dela é muito maior, e eles tentaram transformar esse crime em crime hediondo, não conseguiram, porque tem muita pressão política, né? Muita. Bastante. E ela é algo que as pessoas quase não falam e não veem. A corrupção, ela é altamente concentradora de renda, porque você rouba receitas do nosso esforço de carga tributária. A nossa carga tributária para países emergentes está acima de 8 pontos percentuais da média de países emergentes. Ou seja, nós arrecadamos muito e gastamos muito mal. Então, quando você rouba as receitas, você está lesando um número enorme de pessoas, né? E você está trazendo para você e para os seus amigos. Isso é uma tremenda concentração de renda. Absurdo. Professora, nós temos aqui, deixa eu só mandar um abraço para meu amigo Johnny Elson Júnior, meu grande amigo, Júnior, gerente da Consplan, está com a gente aqui. Tem algumas perguntas, né? O Júnior está perguntando aqui com a Tânia, junto aqui, IGPM e INCC, temos alguma previsão? Como é que a senhora olha esses dois indicadores? Depois o Abraão tem algumas perguntas aqui. Cleusa, prima, beijo. Os IGPs da Fundação, para este ano, a previsão é de quase, para dezembro, de quase 21%. O IGPDI e o GPM, eles captam muito os preços do comércio internacional. Portanto, quando a taxa de câmbio se desvaloriza, ele capta esses aumentos. E, junto a isso, os preços das commodities internacionais subiram muito, porque a demanda cresceu muito, e os IGPs sobem muito. Houve um descolamento dos índices entre o IPCA, que é o nosso índice oficial do país, e os IGPs. O IPCA para este ano, para dezembro, está previsto algo em 3,10%, fechando dezembro, enquanto os IGPs na casa de 20%. Um grande descolamento. O INCC está relativamente mais controlado, mas a previsão, ele deverá ficar entre o IPCA e, olha o intervalo aí, algo em torno, não vi esse número agora, não, mas algo em torno de uns 6 a 7 para este ano, agora. Mas depois, quem me fez essa pergunta pode me perguntar novamente, que eu vejo esse número especificamente, porque não é um indicador que consta das previsões das grandes consultorias. Então, não está no relatório Focus do Banco Central e não está nas grandes consultorias. Mas, porque como a demanda por produtos da construção, itens da construção civil está subindo, o INCC deverá subir. Mas algo, acho que em torno de uns 6 a 7, não mais do que isso. E tem uma grande briga aqui dos empresários, tem uma pergunta, inclusive, do Abraão Couto, que é empresário da construção, construtor, né, diretor da Couto Engenharia. Eu já faço a pergunta dele aqui. Mas tem uma grande briga dos construtores e empresários, é que tu tem um descolamento que não é representado nos números, ou seja, a atualização do INCC, ela está defasada, porque não reflete todos os materiais, somente um grupo dos componentes, e às vezes o cobre sobe e não é refletido ali, e tem outros componentes. E aí tu não consegue subir o preço do imóvel, porque tu está limitado, sobretudo, no produto Minha Casa Minha Vida. E, como a senhora acabou de falar anteriormente, não tem de onde tirar. De onde o empresário tira? Da sua margem, né? Começa a queimar resultado, né? E é ruim isso. É ruim para todo mundo queimar resultado, né? Este ano, para explicar, inclusive, até em sala de aula,
fica bem complicado esse descolamento dos índices. Isso. E é interessante que quando eu mostro esse quadro em sala de aula, a IPCA 3 e IGPM 20, professor, é por isso que ele é o oficial. Não é verdade. O IPCA oficial. Desde 1999, o IPCA é o nosso índice oficial. Acontece que a cesta de bens e serviços de cada índice, ela é diferente. Então, o IPCA, ele é um índice de consumo, basicamente prateleira, onde os alimentos pesam com 20% para a formação do IPCA. E aí as pessoas não entendem que é média ponderada. Um exemplo. É verdade. Se você gasta 10% da sua renda, por exemplo, em combustível, e o combustível tem um aumento de 10%, a sua inflação será de 1%. Mas as pessoas acham que é de 10%. Não, é média ponderada. Não tem... Olha, uma das coisas que ficam importante a gente falar é que o Brasil respeita as estatísticas. O nosso IBGE é um órgão de pesquisa dos mais respeitados. Nós sério, não alteramos os números. Então, o que é a metodologia que é diferente no nosso raciocínio comum. Eu estava na feira, um tempo deste, e uma senhora chegou para mim e disse, tudo sobe de preço. Só não sobe o preço naquela Getúlio Vargas. Ela nem sabia que eu era professora, porque uma é média ponderada, né? Então, se você gasta 10% da sua renda em combustível e teve um aumento de 10%, a sua inflação é 1%. Né? Mas as pessoas logo raciocinam que tem que ser de 10% e não é média ponderada, é isso. Bom, então vamos aproveitar aqui, vamos fazer um merchan, né? Já que a senhora falou, e eu me lembro que eu estou sendo muito franco, eu aprendi muito em economia com a senhora, me instigou a ir mais atrás. Quem quiser comprar o livro... O seu trabalho foi o máximo, né? Foi por acaso. Quem quiser comprar um dos 8 livros da professora Virene, Economia para Não Economistas, um best-seller. São mais de 30 mil exemplares, já está na 8ª edição. Não sei onde acha, mas... Agora tem no e-book, né? Agora é e-book. Mas agora me coloco à disposição para a gente fazer um curso, inclusive pode ser um curso de curto prazo, de curto prazo, sim, de algumas horas só. Não precisa ser um curso mais longo, de 24 horas. Ou seja, eu estou à disposição, é só me convidar que eu faço com o maior prazer. Que bom, vamos marcar aqui então, hein? Falar de economia, para mim, é uma delícia. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas, deixa eu separar uma aqui. Tá? Eu quero fazer uma aqui, que eu tenho preparado aqui para a senhora, mas tem uma aqui do Abraão, se a senhora está vendo, né? Ele está perguntando o seguinte, a maioria, o Abraão Couto, a maioria dos economistas defendem o liberalismo econômico, né? Como frear o grande potencial, deixa eu ver que eu tô ruim de vista, hein? O grande potenciais com o bolso cheio, né? Comparado com grandes empresas aqui. Eu não estou enxergando direito que ele... Não entendi a pergunta. Faz de novo. Eu estou ficando meio cego aqui. Eu já vou ler essa pergunta. Antes de voltar aqui à pergunta do Abraão, eu vou fazer a minha pergunta, aí eu vou parar e vou ler com mais atenção. Tá? A minha pergunta é o seguinte, eu tenho que usar óculos, é brincadeira. Quais, na sua opinião, né, são as perspectivas para a economia mundial e para o Brasil nesse próximo ano agora que está vindo? A gente encerra o ano de 2020, né, vivos, né, com muitos hematomas, sim, mas vivos. No ano que vem, como é que é, na sua opinião, as perspectivas do Brasil? Quais são as possibilidades? O que vai acontecer o ano que vem? Só tem uma bola de cristal para a gente descobrir o que vai ser. Então, vou ficar só no Brasil, já que vamos ficar só no Brasil. Veja só.
Para este ano já está dado, né? As premissas já estão dadas. Vamos fechar o ano com uma queda de economia de 4,8%. É a última informação disponível, algo bem dentro do razoável, porque lá para maio, quando foi o auge, a previsão era de -9%, mas a economia reagiu, graças, muito que eu quero dizer isso para deixar registrado, o nosso agronegócios, nos municípios onde a atividade primária é o carro-chefe, o emprego cresceu, portanto, o nosso agronegócio é o nosso carro-chefe. E eu fui estudar muito a construção civil. A construção civil não parou nessa pandemia, adotou todos os protocolos. Vocês sabem melhor do que eu aprendi nos livros, nas leituras, adotou protocolos rígidos para sanitário. A cada trabalhador que entrava era vistoriado, era mensurado, enfim, tem a vantagem de ser uma indústria de céu aberto, mas ajudou muito a amenizar a taxa de desemprego. E fechando setembro agora, comparar setembro deste ano, dos últimos 12 meses, a chegar a setembro de 2019, o montante de financiamentos cresceu 35%. A poupança aumentou 22%. Ou seja, tem recursos para financiar e o segmento de construção civil também será o alicerce da economia brasileira, junto com os outros, material de limpeza, medicamentos. Muitas indústrias reverteram o seu processo produtivo em prol dos itens médicos. Então, aí nós temos muitos lutadores nessa crise. Mas para este ano, então, nós vamos ter uma inflação de 3%, em torno de 3%. A Selic vai se manter a 2%, são as premissas do Banco Central. Até não vou deixar de falar, o Senado aprovou por 56 votos a 12 a independência do nosso Banco Central, ou seja, a autonomia. Isso é importantíssimo, foi aprovado esta semana. E esta semana também foi aprovado a desoneração da folha de pagamentos até dezembro de 2021, e a construção civil está contemplada nesta desoneração. Então, a construção deverá deslanchar. Para o ano que vem, as nossas expectativas são que o Brasil vai crescer em torno de 3% a 3,5%, que não é nada excepcional se você olhar o histórico e o nosso potencial, mas já é algo positivo. Nós temos, o governo não terá fôlego fiscal para dar incentivos a programas que venham estimular a economia. Então, na minha opinião, o governo deve focar nas concessões e acelerar o processo de privatização. Sim. E nós temos uma dívida social nessa pandemia que ficou bem evidente, que é a grande desigualdade, falta de saneamento neste país. Já que esse vírus exige que você lave as mãos, que você tenha uma higiene muito grande, investir nesse projeto de saneamento é uma dívida social que o governo deve focar, sim. Temos que adotar as reformas, tanto a reforma tributária, não vamos ter ilusão que vai reduzir a carga tributária, mas uma simplificação tributária para facilitar a vida das empresas. Isso é importantíssimo.
Acho que o governo também tem uma dívida social e deve aprovar uma reforma administrativa, não deixando ninguém de fora. Não, o segmento A não se mexe, segmento... Não, todos devem contribuir, na minha opinião. Uma reforma tributária ampla e que pegue ainda os trabalhadores que estão na ativa. Devemos... Que bom, professor. Por favor. Então, eu acho que nós devemos incentivar mais a nossa relação com o mundo e aumentar a nossa inserção internacional. Ou seja, aumentar a nossa grau de abertura ao exterior. Eu fico por aqui para você, então. E o ano que vem, então, a inflação deverá ficar mantida, mas há uma mantida, e a previsão do Banco Central é uma subida leve, em torno de 2,75 a 3 a Selic. Ou seja, a taxa de juros deverá aumentar para o ano que vem. Eu acabei de receber uma exortação aqui dizendo que só temos 4 minutos, senão o Instagram vai nos derrubar. Tá. Eu recebi 2 perguntas aqui, uma além das pegadinhas para o óculos, que eu não estou enxergando, né? O Abraão mandou aqui por WhatsApp a pergunta dele, e o Rogério Bá também mandou a pergunta dele por WhatsApp. Eu só vou fazer as perguntas aqui, mas eu acho que nós não vamos conseguir respondê-las, por quê? Porque nós já estamos na zona vermelha, né? Então, pode passar no WhatsApp que eu respondo. Eu vou passar o WhatsApp aqui da senhora. Aqui o Júnior acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo também que ele quer comprar o livro físico. Coloca lá, se vocês colocarem ali no Google, né, Virene Roxo Matesco, tem farto material da professora Virene, viu? Ela escreveu 8 livros, é doutora em economia. Não são 8, é 6. 6, aumentei 2 então, né? Foram 6. Foram 6 livros. Aqui, o Rogério, que é o nosso diretor de marketing, ele está dando uma puxada que eu acho bem interessante mesmo. Boas reflexões do Rogério. Investir em agronegócio faz sentido? Vamos continuar sendo a quitanda do mundo enquanto todos investem em tecnologia? Perfeito. E quando a gente fala sobre a Europa, qualquer empresa na Alemanha de fundo de quintal vale mais que a nossa Gerdau, vale mais do que muitas empresas nossas aqui, justamente porque nós não investimos em tecnologia, né? E a pergunta do Abraão era a seguinte, como a maioria dos economistas defendem, né, uma economia liberal, ele pergunta como frear as grandes potências mundiais, né, para não comprarem empresas dos países que estão falindo, né? Então, também, e isso é verdade, né? Hoje a gente tem diversos países do mundo aí que tem um PIB menor que a cidade de Nova York, a cidade de Hong Kong, né? que pequenas cidades do mundo, né? Mas, professora, tem muitas observações aqui, o Andrigo mandando um parabéns para a senhora, foi seu aluno na fundação, tem vários alunos seus na fundação. Eu quero dizer o seguinte, que foi um prazer enorme tê-la em nossa live, eu tenho 2 minutos aqui, obrigado de coração, e para sua consideração final, 1 minutinho só, professora Virene. Não, então não vou responder as perguntas, a gente pode fazer uma reunião via Zoom, e a gente vai ter um grande papo, estou à disposição. É só para dizer que vamos sair todos os países mais endividados e as pessoas, a maioria, mais pobres. Mas eu digo que nós devemos manter a nossa esperança. Aquele indivíduo que não tem esperança é um cadáver adiado. E eu, como vivo da educação, e a educação é olhar o amanhã, eu nunca perco as minhas esperanças. Estou à disposição para fazer uma grande reunião pelo Zoom. Obrigado. E a gente conversar muito. Obrigado, professora. Fica com Deus, diretamente do Rio de Janeiro. Um prazer enorme tê-la conosco aqui. Um abraço a todos que participaram de mais uma live. E fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. Obrigado.